Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Eu sou um dos facilitadores da primeira turma do ESD, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. E hoje tenho a missão de fazer essa aula aqui, né, do novo módulo, que é a Lei de Reprodução. E a aula é o roteiro 1, Casamento e Celibato. Então vamos conversar um pouquinho a respeito dessas duas questões aqui, né? Então, quais são os nossos objetivos específicos da aula? Primeiro, né, dizer qual é a visão espírita do casamento e do celibato, qual que é o entendimento, né, do espiritismo a respeito dessas duas questões, e refletir sobre a inconveniência da abolição, né, no caso, a abolição seria relacionado a não existir mais o casamento, né, e da dissolução do casamento, que seria com relação aos divórcios. Então, quem quiser ir acompanhando na sua própria apostila, ou se quiser acompanhar aqui pelos próprios slide, né, pelos slides, vamos lendo juntos aqui e comentando um pouquinho. Então, a primeira parte dos subsídios fala aqui, visão espírita do casamento e do celibato. Vamos falar um pouquinho dessa primeira parte. O espiritismo esclarece que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Então, quando começou a ter esses casamentos, né, essas uniões, se verificou que a sociedade como um todo estava amadurecendo, estava progredindo. Por quê? Né, que fala? Porque estabelece a solidariedade fraterna entre os cônjuges, né, e se observa entre todos os povos. Né, se vê isso no mundo inteiro. Se bem que em condições diversas. Então, culturas diferentes, costumes diferentes, né? Elucida igualmente que o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua, né? Nesse campo de um assistir e um auxiliar ao outro. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Né? O que a gente vê nessa união, né, desses dois espíritos, que seria, né, uma lei divina, permite essa criação e desenvolvimento de valores para a vida dos dois. O casamento deve ser, pois, a união permanente de um homem e de uma mulher, atraídos por interesses tanto afetivos quanto vínculos sexuais profundos. Essa união não é uma invenção humana, mas sim o resultado da lei divina que nos criou para o regime de interdependência, dessa dependência, né, de um de outro, né? Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, na responsabilidade de um para com o outro. De vez que, na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano. E por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração ou desrespeito entre os dois, entre si. Dessa forma, o casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Então, com o casamento, sempre será um instituto benemérito, como fala ali, e com ele o progresso ganha novos horizontes. Então, né, vão ter novos horizontes de progresso, os dois juntos vão se auxiliar mutuamente, então, né, vão abrir um leque de novas possibilidades, de novas oportunidades.
E a lei da reencarnação, do renascimento, atinge os fins para que ela se encaminhe. Então, através da família, do casamento, que vai se dar essa lei da reencarnação, né? Essa possibilidade de encarnação dos espíritos, né? Com a união conjugal, nasce automaticamente compromisso de um para com o outro, pois ambos viverão na dependência um do outro. O casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico. Não é só, né, o nome do papel, mas muito mais um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, seja compromissos, né, materiais, de trabalho, afetivos, morais, espirituais e kármicos, né, as ações que vão decorrer e, né, o que vai gerar isso para o futuro, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. Então a gente vê que é um compromisso que se sela entre dois espíritos, né, e que vão gerar muitos compromissos e muitas consequências, né? Então, vindo também com grandes responsabilidades. Então, aqui falando sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade conjugal não se resume simplesmente em adquirir um título de mulher e de marido, de mãe e de pai, mas muito mais o desenvolvimento da compreensão precisa, do desejo sincero e do esforço constante para cumprir da melhor maneira possível os compromissos individuais. Então, olha aqui, ó, desejo sincero e do esforço constante, né, para cumprir a melhor maneira possível. Então, aqui a gente vê que é aquela tal da história da reforma íntima, né, dessa, como é que a gente fala, da constância, da disciplina, de se esforçar, de se melhorar, a gente vê aqui também, visando a um fim único, que é a sustentação da união para a felicidade mútua dos cônjuges. Então, aqui a sustentação desse casamento, da união, para que os dois sejam felizes e, consequentemente, os filhos também. Essas são, pois, as razões de os espíritos superiores afirmarem incisivamente que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Sabemos, no entanto, que existem muitas pessoas que preferem não se casar, optando pela vida celibatária. Então vamos falar agora do celibato, né? A propósito, Emmanuel assim nos esclarece a respeito. A abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais. A daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço, ou seja, melhoramento de si, né? No curso de determinada reencarnação, então esse seria um caso, né? E daqueles outros que se veem forçados a adotá-las, né? O celibato, por força de inibições diversas, por, né? Vários exemplos de consequências, né? que geram que, né? o espírito, ou aliás o encarnado, vai acabar, né, adotando o celibato. Indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão efetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmos escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. O que a gente entende aqui dessa passagem, né? Quem, né, os encarnados, né, aqui, que conseguem, que tem todos os recursos, né, tem parte física, espiritual, moral, enfim, que conseguiria, né, naturalmente se relacionar e constituir família e, né, seguir o processo normal de matrimônio, de constituição de família, mas que renuncia a isso, né, de uma forma não egoísta, de uma forma que vá fazer o bem ao próximo, sem
segundo as intenções, né, sem, sem busca de mérito para si, mas de realmente fazer o bem ao próximo, aí sim ele vai estar progredindo, evoluindo, né? E isso a gente, né, pode ver exemplos de espíritos mais evoluídos, né? Por exemplo, né, Chico Xavier, Divaldo, então são né, é, irmãos que passaram por aqui, né, o Divaldo ainda encarnado, e que renunciaram à vida, né, de do matrimônio, do casamento, enfim, para para se doar ao máximo ao próximo, né? Então esses a gente pode citar como exemplo. Ao agirem assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e desse modo amparando os irmãos da humanidade, através de variadas maneiras, convertem a existência, sem ligações sexuais, em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Então a energia sexual deles não cessou, só que ela é canalizada para outros objetivos, os de natureza espiritual. Então, né, para chegar nesse patamar, temos que estar, né, um ponto mais evoluído. E quem conseguiu, né, quem consegue, já está fazendo uma caminhada bem mais rápida, né, em busca de ser um espírito puro, um espírito perfeito. Então, talvez isso vai ser, né, o futuro, quando evoluirmos ainda mais, né? Então, essa abdicação, né, de uma vida de confortável a dois, de ajuda mútua, enfim, essa abdicação em prol da humanidade, vamos dizer, seria de espíritos mais evoluídos mesmo, né? Atitudes de espíritos bem mais evoluídos. Existem, porém, aqueles que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou processos de inversão pelos quais sanam erros do pretérito. Então, né, condições que, né, adotam celibato, que não tem essa possibilidade sexual, enfim, tanto de matrimônio quanto relação sexual mesmo, e sanando erros do pretérito, então às vezes pagando, vamos dizer, dívidas do passado, né, de encarnações passadas, ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos de espírito. Então, nessas situações, né, desses espíritos, então, seriam numa segunda, vamos dizer, classificação. A primeira, né, dos espíritos mais evoluídos que adotam celibato com a finalidade de auxiliar ao próximo, né, sem fim egoísta. E nessa questão aqui, ou de processo de resgate de problemas do passado, né, que a pessoa já vem com algum problema, né, que seria nessa segunda opção aqui, nessa segunda situação. Bom, as criaturas com vida celibatária na Terra muito dificilmente são compreendidas e normalmente sofrem críticas e acusações por parte de familiares e amigos de possuírem indiferença, frieza, preguiça, irresponsabilidade ou de serem afeitos à vida fácil porque não se casaram fugindo das obrigações sagradas do matrimônio. São acusações que não retratam a realidade espiritual dessas criaturas na maioria dos casos. Não podemos taxar as pessoas que vivem em solidão afetiva, sejam homens ou mulheres, servindo a uma ordem religiosa qualquer ou participando da vida em sociedade, como criaturas sem necessidades afetivas, assexuais ou sem anseios de coração. Né? Não deve fazer dessa forma, não deve taxar eles dessa forma. Ó, e aí aqui a gente vai entender. Ó. Sendo assim, é necessário compreender que, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, então, assim, o celibato por si só não é um estado meritório, como a gente viu ali, né? Às vezes você está pagando dívida do passado, mas você não está, né, abdicando por causa própria, porque você quer, né? Você já está, seria uma questão meio que compulsória, que você precisa expiar por isso, né?
tem que acabar, né, passando por essa expiação. Então aqui, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Então aqui as diferenças. Bom, pulando agora de assunto, né? Vamos para a parte 2 aqui, que seria relacionado à monogamia, poligamia, né? Que seria o casamento com uma pessoa ou com mais, né? A monogamia está de acordo com a lei da natureza. Então a gente vê que a lei de Deus, a lei da natureza é a monogamia, que é se casar com uma pessoa, né? A poligamia é lei humana, né? Ainda existe em algumas culturas, né? Cuja, no caso aqui, né? Cuja abolição da poligamia marca um progresso social. Então, à medida que o mundo for evoluindo, a gente vai ver ali, provavelmente, a gente vai evoluir. Então, assim, à medida que o mundo vai evoluindo, a gente vai observar cada vez menos a questão da poligamia, né? Com o tempo, essa cultura vai mudando. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. E aí, na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, né, nessa poligamia não tem essa afeição, né? Não vai ter esse amor puro, né, entre todos. Isso vai ser mais puramente sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, então aqui está, né, questionando, né, se fosse lei de Deus, né, a poligamia, devera ter a possibilidade de tornar-se universal. Porém, seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Então, se o mundo inteiro fosse fazer isso, não ia fechar a conta, né? Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. Então, como eu falei antes ali, com a evolução do mundo, né, cada vez menos a gente vai ver isso. Assim como tantas outras, né, situações como escravidão, né, inúmeras outras questões que a gente vê que vão se melhorando, né? Guerras, né? Enfim. O ser humano pouco espiritualizado possui acentuado instinto sexual, fundamental à perpetuação da espécie no planeta. Então é um instinto, né? É necessário que assim seja, pois, como sabemos, em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido pelos prazeres materiais, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a evolução natural começa lá no homem mais primitivo, que é só instinto, vai se, né, intelectualizando, se moralizando, começa a ter essa questão de sensações, prazeres, né? E quando vai se intelectualizando e ainda avançando a moral, se instruindo e depurando, vai ter daí sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Por força da lei de progresso, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, tem que aperfeiçoar estes últimos, tem que aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Então, é o início, né? O instinto vai evoluindo e depois né, a gente vai tendo essa parte dos sentimentos mesmo. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então, é só falando a progressão aqui que vai acontecer, né? Instinto, né? A gente vai evoluindo, começa a ter né? Voltando aqui só para pegar a palavra,
os prazeres, as sensações e aí sim depois os sentimentos. A passagem da poligamia para a monogamia nas vinculações sexuais e afetivas humanas acontece de forma paulatina. Por quê? À medida que nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, né, tanto para quem se eleva na moral, no caso, como para os que se horizontalizam na inteligência, né, para os que progridem no campo intelectual. Nos primeiros, cujos sentimentos se alteiam, se elevam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é um instinto sexual nos mais nobres aspectos, né, imanizando-se as forças ou magnetizando-se as forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. Nos segundos, cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Então, nos segundos aqui, que seria, né, da parte intelectual, aqui fala, né, da constante exigência de satisfação de si próprio, no caso, né, em busca só dos prazeres, né. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Então, vai passar do estado de, né, na questão de poligamia, que só busca a satisfação sexual, e, né, isso com a evolução vai acabando mudando isso. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral, quanto mais se eleva a parte moral para com a vida, mais aprende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer, com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. O instinto sexual nessa fase da evolução não encontra alegria completa senão em contato com outros que demonstrem plena afinidade. Então, com a evolução, né, ele não vai sentir mais, vamos dizer assim, uma alegria completa se você não estiver com alguém que tem afinidade, né? Então, aquela questão de ter vários parceiros, isso vai passando e a pessoa já não vai mais sentindo uma satisfação, né, uma alegria completa. E isso vai demonstrar que realmente está no caminho da evolução, né, de estar com quem você é afim. Em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento. Né? Lembra que a gente falou na aula retrasada, né, sobre a questão do homem e da mulher, né? Então aqui fala dessa junção, né, dessa perfeita associação dos recursos ativos e passivos na constituição do binário de forças. Então essa união, né, né, normalmente a mulher vem com um sentimento mais aflorado e o homem com um raciocínio mais aflorado. Então com essa combinação perfeita dos dois, constituindo né, esse binário de forças, essa união, capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, né, para a reencarnação de novos espíritos, dos espíritos, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual, que vertem, né, que jorram constantes da criação divina. Então aqui, com, né, o casamento, com a monogamia, né, com o matrimônio e com essa vida, né, em família, essa vida a dois, essa soma de forças, né, de cada lado se encaixando perfeitamente, vai fazer com que os dois progridam de uma forma melhor, né, de uma forma mais rápida, um vai auxiliar o outro
Então aqui fala sobre essa questão aqui, né, de fazer grandes obras aqui, né, do coração, da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e glória espiritual que vertem constante da criação divina. Aqui vamos falar então do terceiro tópico, gente, a inconveniência da abolição e da dissolução do casamento, né? Então aqui, ó, a despeito das uniões matrimoniais representarem na maioria instâncias de reajustes espirituais, então, né, a grande maioria, né, dos matrimônios, dos casamentos, representam ajustes, né, espirituais de encarnações passadas, de questões que a gente precisa fazer algum tipo de resgate. A abolição do casamento, né, se não existisse mais o casamento, seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Então, né, faria com que o homem regredisse, né, se a gente abolisse o casamento. Para o espírita, o matrimônio na Terra é sempre resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientações dos mentores mais elevados. Então, aqui falando, né, que é resultante de um planejamento reencarnatório, né, seja por orientações de espíritos mais elevados nesse planejamento reencarnatório, quando a entidade não possui indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Então, quando a gente não é capaz de participar do planejamento reencarnatório, ou de fazer o nosso planejamento reencarnatório, a gente acaba sendo orientado por espíritos e mentores mais elevados. Razão pela qual os consórcios humanos, os casamentos, estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou nos acervos de valores das missões que regeneram e santificam. Então, vão estar dependendo de cada um, vai ser ou no quadro escuro de provas expiatórias, né, se tiver que passar por alguma expiação, ou em espíritos mais adiantados, em missões que regeneram e santificam. Casais que orientam a vida conjugal no que toca à coexistência íntima, segundo, os padrões do amor que ultrapassam as fronteiras do interesse corporal, que se põem acima do desejo da posse, exercitam no dia a dia de santificantes renúncias valores eternos que engrandecem corações em trânsito para o supremo bem. Então, esses casais, que estão unidos, segundo os padrões de amor, o amor puro mesmo, que ultrapassam as fronteiras do interesse, do corpo, de interesse no, só se o parceiro tem um corpo bonito ou tem uma beleza, que se põe acima do desejo da posse, que nessa questão de posse, que o meu parceiro é só meu, que você não deixa a pessoa viver, então esses casais, eles vão exercitar quando vivem dessa forma, mais tranquila, que pela lei de amor mesmo, vão exercitar então santificantes renúncias, que são valores eternos que engrandecem corações em trânsito para o supremo bem, para a evolução. Então vamos lá, Espiritismo e Evangelho contribuem assim de maneira inigualável para que os alicerces do Instituto do Matrimônio se consolidem na esfera terrestre e se prolonguem nos planos espirituais, que não vai se dar somente aqui, mas que essas almas afins que se relacionam, que ficam juntos, que consigam prolongar esses laços também para planos espirituais. Olha só, por ensinarem que as ligações humanas respeitáveis objetivam em princípio redimir almas, Então essa ligação, lembra que a gente já estudou, os espíritos afins são laços espirituais, Então a gente vai acabar convivendo, não só nessa encarnação, mas no lado de lá também.
Infelizmente, constatamos que é elevada a taxa de dissolução, né, ou de divórcio, né, das uniões matrimoniais no mundo atual. Essas dissoluções matrimoniais, contudo, deixarão de existir quando a humanidade estiver mais moralizada. Então, é outra questão que, com o passar do tempo, né, e da nossa evolução moral, a gente vai ver cada vez menos os divórcios, né? A gente vai ver mais casamentos, né, por amor puro, por amor próprio, né? E, né, sem interesses, né, mesquinhos, sem interesses, que sejam os mais variados, né? Interesse na beleza, interesse, né, no material, seja qual for o interesse, né? Mas a gente vai ver cada vez mais casamento entre espíritos afins, né, que estão ligados por um amor, né, um amor de fato, e, e cada vez menos vamos ver essa parte de divórcio, né? Então aqui, ó, os espíritos superiores nos orientam que na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Se não tiver a lei de amor, né, no matrimônio, ele não resiste, né? E aí a gente vai ver aqui, né? Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos da alma, que são os laços espirituais, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los e a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Né? O que a gente vê no nosso mundo, né? Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, mas sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Olha só, nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz, se contraiam, podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente, separem-se por si mesmos os que à força se uniram. Então, nessas questões, né, quando não existe a lei de amor, é só por interesse, né, é muito difícil resistir. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que sancionasse aos olhos de Deus, a lei de amor. Então se evitaria, né, essas uniões infelizes se só fossem esses casamentos só fossem através da lei de amor, né, se não houvesse mais só essa questão de interesse material. Então, com a nossa evolução moral, a tendência é essa, cada vez menos ter divórcios, cada vez menos casamentos por interesse, né, e cada vez mais casamento por amor. Outro ponto importante que devemos considerar é que o casamento, no sentido de organização social, não deverá desaparecer da face do planeta Terra, né, porque faz parte do processo civilizatório. Então, é uma conquista, né, um progresso da humanidade e que não vai deixar de existir porque a sociedade não vai regredir. Existirá sempre uma fórmula normativa para regulamentar as relações humanas, uma vez que a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Então, com a nossa evolução, né, a gente vê que vão tendo algumas mudanças, algumas variações, mas não vai deixar de ter, né? Então a gente vê que aqui não vai deixar de existir. Então essa lei civil deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe,
né, a que ela, que essa lei civil, né, seja um corolário de Deus, que seja uma consequência da verdade da lei de Deus, tá? Então, o casamento, para ficar claro, né, ele vai continuar existindo, às vezes, essas uniões, né, com o passar dos anos e da nossa evolução, né, a questão da lei civil, talvez vão tendo algumas variações, algumas alterações, né, e isso é normal, mas nunca vai, né, ele não vai deixar de existir com a nossa evolução, senão seria uma regressão que a gente teria. Em suma, temos consciência, à luz do entendimento espírita, que há casamento de amor, casamento de fraternidade, de provação, de dever. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então a gente vai ver que existem vários casamentos, vamos dizer assim, tipos de casamento que alguns vão ser para fazer alguns resgates, outros vão ser para ter vamos dizer assim, uma vida de regeneração, né, de grande evolução, de ajuda ao próximo, cada espírito num grau de evolução, e enfim, mas de qualquer forma, a ideia é que o casamento sirva tanto para expiar e pagar, né, dívidas do passado, seja para evoluir mais depressa, né, e lembrando, né, mesmo quem não casa, né, tem aquela questão do celibato, né, voltando a lembrar que quando o espírito, né, acaba abdicando do casamento, abdicando de ter, né, essas relações para se dedicar ao próximo, né, a gente vê que seria um ponto, né, um espírito ainda mais elevado, porque ele abraça, né, acaba fazendo um sacrifício pessoal, né, de não ter uma vida a dois, para acabar se dedicando, né, à própria humanidade, né? Claro que daí, né, pessoas que realmente não tenham interesses egoístas, né, nessa questão. Então, a princípio é isso, gente, que a gente ia conversar. Agora vamos para o nosso bate-papo. Vamos ter umas perguntinhas lá para a gente conversar um pouquinho e discutir um pouquinho também. Espero que tenham gostado. Eu acabo esquecendo de falar, né? Mas quem puder, deixa um joinha aí, liga a inscrição nos vídeos ali, para poder sempre que, não só o vídeo do ESD, né? Quando aparece no canal do YouTube, mas já vai conseguir receber ali nas atualizações ali do YouTube. Certo, gente? Então, agradeço a atenção, agradeço a paciência e até a próxima. Um grande abraço, até mais.